Oi pessoal, eu aqui de novo. Dessa vez eu vim trazer esse vídeo aqui, ele é a sequência do vídeo como fazer uma fonte para equipamento de som. No primeiro vídeo eu disse que ia dividir o vídeo em duas partes, só que o vídeo ficou muito longo, então eu vou ter que dividir em três partes. Esse equipamento de som aqui, ele tem controle remoto, então eu tive que fazer umas alterações aqui no equipamento e acabou que o vídeo ficou longo demais. Então essa aqui vai ser a segunda parte e depois vai vir a terceira parte. Obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo. Uma das melhores coisas que o ser humano pode ter é conhecimento, então vamos aprender. Pronto, eu já soldei os fios aqui no terminal do capacitor eletrolítico. Eu não sei se a câmera está dando para pegar, mas eu fiz questão de soldar um fio vermelho e um preto. E se tratando de eletrônica, de voltagem, energia elétrica na eletrônica, o preto sempre vai ser o negativo e o vermelho sempre vai ser o positivo. Por isso eu fiz questão de colocar um fio vermelho e um preto. O preto no negativo e o vermelho no positivo. No caso aqui, esse capacitor está com um terminal curto assim, porque esse capacitor está sendo reaproveitado, eu tirei ele de uma placa. Mas quando você compra ele novo na loja, ele vem assim, ó, com um terminal bem longo. Ele não vem com um terminal curto. Inclusive esses dois aqui, eles têm um terminal um de um lado e outro do outro do capacitor, porque o fabricante, cada fabricante, na realidade todos os fabricantes, eles fazem capacitor dos dois tipos, com os terminal de um lado e do outro, e com os terminais do mesmo lado, que é o caso desses aqui. Os terminais são sempre do mesmo lado. Os dois terminais estão tudo do mesmo lado. Porque aí cada um vai poder escolher se quer com o terminal de um lado do outro ou dos terminais do mesmo lado. Mas o funcionamento é o mesmo, a posição de ligar é a mesma. Inclusive no caso desse aqui, o positivo e o negativo tem uma seta indicando aqui, ó. Tem uma seta apontando para cá, indicando que o positivo é desse lado aqui e o negativo é desse lado. Então sempre o negativo vai ser esse lado da carcaça aqui, ó, do alumínio. E o lado da borracha vai ser o lado positivo. Aí é mais fácil identificar esse, que tem os terminais separados assim, por causa disso. Porque o lado da borracha é positivo e o lado do metal é negativo. Mesmo que se apague aqui essa numeração, esse código aqui, você não tem como errar. Diferente desse outro. Se esse código aqui, essa numeração se apagar, você não tem como saber qual é o positivo e o negativo, porque os dois estão do lado da borracha. Do lado da carcaça do alumínio aqui não tem nada. Então por isso que tem muitas empresas que preferem trabalhar com esse tipo de capacitor eletrolítico. Com negativo de um lado e positivo do outro, para não ter perigo de ligar errado. Já esse daqui, você só vai poder descobrir se você tiver a marcação aqui indicando. Então vamos ligar aqui. Tem componente eletrônico que você consegue segurar nele, que é o caso desse aqui, sem se queimar. Já no caso do diodo aqui, o ideal é você usar um alicate para segurar ele, para não queimar os dedos. Negativo com negativo, positivo com positivo. Então vai entrar o positivo aqui e vai sair o positivo desse lado aqui. Aqui vai entrar 12 volts e aqui vai sair 5 volts. A gente vai estar testando agora. A gente vai estar medindo agora aqui o transformador para ver a voltagem que está saindo nele aqui. O multímetro aqui na escala de voltagem, 200 volts. O multímetro na corrente alternada aqui do multímetro só tem 200 ou 600 volts. Então eu vou estar usando esse 200 para medir a voltagem aqui, apesar que a voltagem aqui é só 12 volts, mas a gente vai estar na escala de 200 ali. Esse transformador aqui, ele entra 220 e sai 12. Só que são dois enrolamentos aqui. Tem um fio, são 3 fios aqui na saída. Então lá o fio da esquerda com esse fio no meio aqui é 6 volts. E o do meio com o fio da direita é 6 volts também. Então é 6 mais 6. Então
Do meio para um lado é 6 e os dois da ponta são 12. Então vamos medir aqui. Era para estar dando 6 volts ali, está dando 5,6, 5,7. Do lado esquerdo aqui é a mesma coisa. Vai estar dando 5,6. E agora eu medindo esses dois da extremidade aqui, teria que estar dando 12 volts. Está dando 11,6, 11,7. Então a gente vai estar usando esse transformador aqui na posição desses dois fios da extremidade aqui, que seria 12 volts. Se eu usasse esse do meio aqui 6 volts, não funcionaria. Porque esse retificador aqui, como ele é 5, poderia até funcionar, mas o ideal é que seja acima de 6 volts a entrada aqui. Então a gente vai estar usando de 12 volts na entrada aqui dessa configuração nossa aqui. A gente vai estar usando esse de 12 aqui na entrada. O fio aqui são dois fios, lado esquerdo e lado direito. Pra gente não faz diferença, porque como é corrente alternada, então tanto faz o fio da esquerda ou da direita ficar aqui no diodo. E o do meio aqui, do centro, que é o negativo, também, tanto faz o fio. Já que eles são corrente alternada, eles têm positivo e negativo ao mesmo tempo, então não faz diferença. Então a gente vai estar soldando aqui esse fio verde do lado esquerdo no diodo. E esse outro fio da esquerda aqui, da direita, a gente vai estar soldando no meio ali no centro, que é o negativo. A gente só tem que tomar cuidado para não soltar os outros fios que já estão soldados. Quando a gente encosta o ferro de solda, aí derrete a solda e acaba soltando os outros fios que já estavam lá no local. Pronto, agora tá aí o fio do transformador. Um fio vai no meio e outro fio vai no diodo do lado esquerdo aqui. Agora a gente vai estar medindo, só que dessa vez a gente vai medir na escala de corrente contínua, que é do lado esquerdo aqui do multímetro, na posição de 20 volts. Você viu que a gente mediu aqui a fiação, quando ela estava só no transformador, estava dando menos de 6 volts. E na extremidade estava dando menos de 12 volts. Então a gente vai estar medindo aqui agora. O do meio é negativo e o da extremidade, no caso aqui, é 5 volts. Que é o que está saindo aqui, 5 volts. E o da entrada aqui, teoricamente era para entrar os 12 volts desses dois fios verdes aqui. Na realidade era para ser menos de 12, que estava dando 11, alguma coisa. Só que o que acontece? Quando você coloca um capacitor eletrolítico, você filtra a fonte. Você está filtrando a energia e os pulsos que passam pelo diodo aqui são só os pulsos positivos. Então o que acontece aqui? Vai ter um aumento da voltagem aqui. Não vai ser 12 volts, nem vai ser os 11, alguma coisa. Olha o que está dando aqui. Está dando 15 volts. 15,8 volts. Por que isso acontece? Por conta do capacitor eletrolítico que está filtrando e pelo diodo que só está passando os pulsos positivos. Então há um aumento da voltagem aqui.
com relação ao alternado que estava sendo medido naquela hora só nos fios do transformador. Por isso que o capacitor eletrolítico daqui tem que ser uma voltagem sempre maior do que a do fio aqui. Essa fiação aqui estava indicando que era 12 volts no fio. Então o meu capacitor eletrolítico tinha que ser no mínimo 16. Mesmo que ele fosse 16, ainda corria o risco dele queimar. Porque ó, já está dando 15,8. Se esse capacitor eletrolítico fosse de 16 volts, já estava no limite. Então você nunca deve trabalhar com capacitor eletrolítico no limite. Tem que ser uma voltagem sempre maior do que aquela que você vai estar trabalhando. Justamente por causa disso que acontece aqui. Ó. Então eu não podia trabalhar com capacitor eletrolítico de 16 volts. Tinha que trabalhar no mínimo com de 25. Eu estou trabalhando com um de 40 aqui. Então, para ter segurança, sempre a voltagem é sempre maior. No caso aqui, na saída, como eu sei que aqui sempre vai ser 5 volts, porque isso aqui é um regulador de tensão, então a saída aqui eu já sei que sempre vai ser 5, porque a função desse componente é regular para 5 volts. Então o capacitor eletrolítico da saída aqui, eu já não tenho esse perigo. Eu já sei que aqui sempre vai ser 5 volts, então eu estou trabalhando com um capacitor eletrolítico de 10 volts. Então poderia ser de 10 volts, poderia ser de 16, de 25. Mas como que eu tenho aqui disponível de 10, então eu vou trabalhar com de 10 volts com segurança, porque eu sei que aqui só vai sair 5 volts. Esse transformador, eu poderia estar usando um transformador, no caso aqui eu estou usando um de 12 volts. Eu poderia estar usando um de 9 volts, poderia estar usando um de 16, de 15, de 20, de 24 volts. Quanto maior fosse a voltagem aqui, com certeza a voltagem aqui na entrada também seria maior. E seria sempre maior do que a saída do transformador. Sempre vai aumentar quando você fizer uma fonte. Então esses detalhes você tem que estar sempre observando. É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Aí depois vai vir a terceira parte do vídeo, que é a parte final. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.